Cristo chamando, chama por ti e por mim. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória, glória ao Autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao Autor da minha fé. Glória. Que bom nos reencontrarmos nesta manhã de quinta-feira, hoje 3 de janeiro, de ano novo, que estamos já desfrutando nesses primeiros dias do ano que estamos recebendo. Eu disse que estes primeiros dias são dádivas de Deus, de um ano que Ele está nos presenteando. Você já parou para agradecer a Deus porque você está com vida? Quantos que partiram nestes últimos dias do ano findo, ou nesses primeiros dias do ano, e você está aí contando a história? Então é bom que nós agora, nesse comecinho do nosso programa, paremos um pouquinho para agradecermos a Deus. Curve a sua fronte, juntos oremos ao Senhor. Pai, nós te louvamos, agradecidos por tua bondade, por teu amor imensurável, por o Senhor nos sustentar e nós ainda estarmos aqui, por tua vontade soberana. Nós te agradecemos pela tua fidelidade,
em nos sustentar, em nos dar saúde, o pão nosso de cada dia, e também de desfrutarmos desses primeiros dias do ano novo que recebemos. Obrigado pelas famílias que estão conosco. Te louvamos, agradecidos pelos nossos mantenedores, pelos nossos patrocinadores, que eles se sintam participantes deste glorioso ministério. Agora, fala o nosso coração mais uma vez através de todo este programa. É o que nós te rogamos, agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém e amém. Logo mais estaremos trazendo a conclusão de uma mensagem que Deus nos deu com o tema A Supremacia de Cristo segundo as Escrituras. É o que nós estaremos falando dentro de mais alguns instantes. E também ainda você terá a oportunidade de ouvir outra vez o cantor Vitorino Silva ao término deste programa. Portanto, continue com seu coração aberto e receptivo para receber a palavra de Deus. Quero também lembrar a todos que a Vinac já está começando a fazer os preparativos para mais uma edição do Encontro Nacional, da Visão Nacional para a Consciência Cristã. O Parque do Povo será dentro de mais alguns dias, vai ser começado a trabalhado, a ser montado toda aquela estrutura e você deve já se preparar, porque este ano, como nos demais anos, tem sido uma bênção, sem sombra de dúvidas, será uma grande bênção para todos que vierem, tanto aqui da cidade como de outros estados, para participar de mais uma edição do Encontro para a Consciência Cristã. Nesse instante, quero deixá-los com a segunda parte, a conclusão da mensagem sobre a supremacia de Cristo segundo as Escrituras. O livro que tem como tema, trata da supremacia de Jesus nas Escrituras. Amém? A história centraliza Jesus. Nosso calendário, quando a gente diz, hoje, tanto de dezembro, ou tanto de janeiro, de ano de 2018, 2019, seja qual for a data, você diz, depois de Cristo. E tudo que você olha para o passado, você diz, antes de Cristo, de Jesus nascer. De sorte que Jesus é o centro da história. A própria justiça, quando vai lavrar algum auto, quando vai julgar algum réu, lá lavra na Escritura, depois de Cristo, e se ele viveu, se foi antes de Cristo. De sorte que Jesus é o centro de toda a história. Moisés, segundo as Escrituras, declarou: o Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Está lá em Deuteronômio 18:15. E em Atos 3:22, essa mesma palavra é repetida no testemunho de Pedro. Então, quando Jesus aqui esteve, ele foi a revelação física, biológica, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai. Então Jesus, ele veio realmente cumprir todas as profecias, ele veio em cumprimento a todas as profecias que falavam a seu respeito. De sorte que a supremacia de Jesus nas Escrituras é tão visível quanto o sol ao meio-dia, quanto a lua numa noite enluarada, quanto as estrelas numa noite em que não há nuvens nos céus. É visível, é palpável. Ninguém pode negar, não podemos fugir desta grande revelação. Quando Jesus nasceu, os anjos testemunharam, conforme está lá em Mateus, em Lucas capítulo 2, verso 14. Glória a Deus nas alturas, paz na terra entre os homens a quem Deus quer bem. Os anjos vieram num coro angelical testemunhar o nascimento daquele
que havia centenas de séculos passados profetizado a seu respeito, a respeito da sua vinda. Quando Jesus foi batizado, o Pai testemunhou: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,13. Jesus, quando esteve discutindo com os fariseus e os doutores da lei, que não queriam admitir que Jesus era realmente o Messias enviado à casa de Israel, Jesus, certa feita, lá em João 8,56, diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Como nós cantamos agora à noite o coral, eu sou. E aí ele disse ainda mais, no verso 59, o vosso pai Abraão se alegrou por ver os meus dias. De sorte que Jesus, ele é visto, tanto pelos profetas maiores, quanto pelos profetas menores. A própria Bíblia diz, a própria Bíblia declara: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não podemos negar a eternidade, a divindade, a deidade de Cristo. Por isso é que Jesus disse: examinai as Escrituras sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna, e são elas mesmas que de mim testificam. Mateus 22:29 e João 5:39, examinai as Escrituras sagradas, disse Jesus. De sorte que a Bíblia, ela fala de Jesus, acerca de Jesus, tudo a respeito de Jesus, ora de modo figurativo, simbólico, ora de modo muito claro, mas a Bíblia, ela, de Gênesis a Apocalipse, apresenta a supremacia de Jesus. Quem pode dizer amém? Voltando aqui ao texto: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Meus irmãos, quando Jesus aqui esteve, dentre muitos discursos que ele fez, teve um que deixou os fariseus revoltados e até se retiraram, se chocaram com as palavras de Jesus. Ele disse: vocês não comeram o meu corpo, vocês não beberam o meu sangue, de modo algum tereis parte no reino dos céus. Eles se chocaram com aquela palavra de Jesus e se retiraram. E aí Jesus disse para os apóstolos que estavam ali com ele, foram os únicos que ficaram ao seu lado: vocês também não querem se retirar, não? Vocês também não querem ir embora, não? Pedro respondeu: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Para onde a gente vai sem Jesus? Como é que a gente vai se sentir sem Jesus, sem esta palavra? Pedro respondeu: para onde iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras da vida eterna. Meus irmãos, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês: a Bíblia é o único livro que, por ser um livro transcendental, cujo autor é sobrenatural, só a Bíblia, preste atenção, só a Bíblia, é o único livro que tem capacidade de fazer divisão entre juntas e medulas. Que é isso que nos diz lá o escritor sagrado aos Hebreus: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão de juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e propósito do coração. Eu fui prestar atenção, porque que a Bíblia diz lá em Hebreus que a Bíblia é o único livro que faz divisão, separação entre juntas e medulas. Eu vi uma certa explicação de um médico,
que a medula, que está na nossa espinha dorsal, ela está na coluna vertebral, ela é tão ligada, é tão unida, a medula é tão, a perfeição é tão perfeita, na linguagem que eu vi, entendi, que o que você imaginar de mais fino no sentido assim de não haver espessura, não consegue penetrar entre juntas e medulas da espinha dorsal. É a parte mais centralizada e quase que intransponível da coluna vertebral, porque não há como romper ou passar por elas, de tão ligadas que elas estão, compactamente falando, que é quase que praticamente intransponível. E aí, o escritor sagrado aos Hebreus diz que a Bíblia, a palavra de Deus, ela é apta para fazer separação, numa coisa que aos olhos humanamente falando é quase que impraticável e impossível. Veja como essa palavra é perfeita. Quem pode dizer amém? Você está entendendo o que eu estou falando? Você imagine duas peças tão unidas que elas são, e você, por mais que você queira romper, não tem como traspassar. Um outro pensador disse: como a agulha magnética aponta para o polo norte, assim também a Bíblia aponta para os céus. Amém? Um outro pensador disse: a Bíblia é o livro de todos os séculos, de todos os povos e de todas as idades. Tem linguagem para toda classe e para toda faixa etária. Um outro pensador, A.B. Langston, ele disse: a Bíblia é a geografia da alma. Amém? Um outro pensador disse: estude a Bíblia para ser sábio, creia na mesma para ser salvo, siga os seus ditames para ser santo. Um outro pensador disse: muitos livros foram publicados para nossa informação, a Bíblia, contudo, nos foi concedida para nossa transformação. Galileu afirmou: a Bíblia não nos foi dada para sabermos como é o céu, mas como irmos para o céu. David Weston, ele disse: os leitores assíduos da Bíblia, em geral, são crentes em crescimento. Quando os cristãos deixam de ler o santo livro, cessam também o seu crescimento espiritual. E ainda um outro pensador disse: alguém já disse que Satanás não tem medo da Bíblia, de Bíblias empoeiradas. E finalmente, alguém disse: bem falado foi que a Bíblia é um livro que o homem não podia ter escrito, se o quisesse, mas não teria escrito se pudesse. Ela revela verdades que o homem deixado a si mesmo nunca poderia ter descoberto. Foi Thomas Simpson que disse isso. Essas declarações apenas ajudam a gente a entender um pouquinho que a Bíblia não é um livro qualquer, mas é um livro divino. Amém? Porém, voltando ao texto, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito e purificado a purificação dos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Jesus é o centro de toda a Escritura.
A supremacia de Jesus é inegável. Ninguém pode negar. Está em todas as páginas da Bíblia. Ora de forma simbólica, ora ilustrativa, ora de forma alegórica, mas está em toda a Bíblia. Jesus teve ocasiões no Velho Testamento que ele, simbolicamente falando, era representado por uma nuvem quando estava o povo atravessando o deserto, trazendo sombra para o povo, e assim por diante. A rocha, quando jorrou água lá do deserto para descedentar a sede do povo, por isso que Jesus disse: eu sou a água da vida. Há muitas, inúmeras, incontáveis situações que eu poderia passar a noite e o resto de toda a semana falando sobre a supremacia de Jesus na Escritura. Estou apenas citando aqui os pontos principais para que a sua mente seja aberta, seja arejada e você procure buscar mais coisas, porque aqui é a fonte de toda a revelação sobre a supremacia de Jesus. Mas terminando o sermão, apesar da gente ter chegado a conclusões que eu creio que você não tem mais dúvida que a Bíblia realmente é a palavra de Deus, ela não contém a palavra, ela é a palavra de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Não contém, é a palavra, é a própria palavra de Deus. Apesar da Bíblia ser o livro mais antigo do mundo, apesar de ser o livro mais divulgado do mundo, é o menos lido e menos obedecido, por incrível que pareça. Embora seja a bússola, embora seja como uma bula, que você vai à farmácia, adquire um medicamento, está lá a bula dizendo os efeitos colaterais, a hora que você deve tomar a medicação. Embora a Bíblia seja comparada a um manual, um guia, que norteia a nossa vida, infelizmente, é o menos lido, o menos examinado, o menos obedecido. Nesse dia em que se comemora o dia da Bíblia, seria bom que você propusesse no seu coração amar mais esta palavra, fazer como Davi no Salmo 119, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem pode dizer amém? Terminando, nos tempos medievais, a Bíblia era vista apenas nas bibliotecas dos mosteiros e nas universidades, ou entre as pessoas de posse, de um certo recurso, ou pessoas cultas. Mas após a reforma protestante, a Bíblia passou a se tornar um livro popular. Hoje todo mundo tem um exemplar da Bíblia. Eu acredito que você tem mais de um exemplar na sua casa. Quem tem um exemplar da Bíblia, levante a sua mão. E em casa talvez você também tenha um exemplar da Bíblia. Possivelmente esteja lá ornamentando um móvel na sua casa, adornando talvez na sala de visita. Seria bom que você passasse a ter o hábito de ler a Bíblia, como diz a Escritura. Examinar as Escrituras sagradas, porque julgais haver nelas a vida eterna. Lá no livro de Josué, nós encontramos Josué dizendo: não cesse de falar desse livro da lei, medita nele de dia e de noite, para que tenhais cuidado de fazer tudo quanto está escrito. A veracidade das Escrituras, pelo fato de ser a palavra de Deus, deve ser o nosso alimento diário. Eu queria fazer aqui uma pergunta, não levante a mão, por favor, para que ninguém passe vergonha. Mas quantos versículos você lê por dia? Ou quantos capítulos você lê por dia da Bíblia? Ou quantas vezes você lê a Bíblia durante a semana? Você está preocupado em saber o que é que Deus requer e exige de cada um de nós no dia a dia? Você tem se preocupado de examinar as Escrituras, como você tem se preocupado às vezes, quando sente algum incômodo, de buscar orientação, auxílio médico? Você tem procurado pautar, instruir os seus filhos, a sua casa, a sua família, dirigir o lar, como diz a Bíblia, a mulher sábia edifica a sua casa, porém a tola com as suas próprias mãos a destrói. Como é que você tem dirigido o seu lar, meu irmão?
à luz das Escrituras. Lá no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 22, diz: não sejais só ouvintes, mas praticantes da palavra. Não adianta a gente celebrar o dia da Bíblia se nós não estamos aí prestando atenção às mínimas recomendações e advertências e exortações que este livro, como bússola, como manual e como bula, pode nos instruir, nos orientar. O texto sagrado nos diz, voltando ao tema, a supremacia de Jesus na Escritura, que nós precisamos, meus irmãos, de ter e ver neste livro a fonte da revelação divina, para nós nos dirigirmos, termos os nossos projetos de vida realizados com êxito, as decisões que nós venhamos a tomar sejam acertadas e menos cabeçadas, que hoje há muita gente dando cabeçada no casamento, na escolha profissional, nas decisões mais importantes da sua vida, simplesmente porque despreza o que este livro nos orienta, nos instrui e nos revela. Nesse dia em que se celebra o dia da Bíblia, eu espero que você veja a supremacia de Jesus nas Escrituras como aquele que pode realmente nortear a nossa vida, guiar os nossos passos, dirigir os nossos caminhos, como nos diz lá no Salmo 105, Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que Deus nos abençoe. Fiquemos em pé. A gente passou um pouquinho da hora, mas hoje, com especialidade, tivemos ceia, batismo. Mas eu espero que vocês saiam daqui pensando na importância que devemos ter para com este livro, a Bíblia Sagrada. Pai, queremos te agradecer, porque após esta palavra nós passamos a ter mais responsabilidade, conscientizados de que Jesus tem a sua supremacia, do primeiro ao último livro, do primeiro versículo ao último versículo de toda a Bíblia, para que nós possamos receber a tua direção, a tua instrução, teus ensinamentos. É mistério que nós examinemos esse livro diariamente, como nos diz Josué. Não te apartes do livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Que nós possamos não apenas amar a Bíblia, mas procurar fazer com que a Bíblia seja praticada, seja vivenciada por cada um de nós. Nós te pedimos, agradecidos, tudo isto em nome de Jesus. Amém. Agradeço a você, telespectador, que esteve conosco. Eu acredito que você agora tem uma visão realmente daquilo que Jesus é mostrado, é apresentado, é revelado em toda a Escritura, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. Jesus, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Portanto, ele é supremo sobre todos os aspectos, desde a criação até o último livro da Bíblia, no livro do Apocalipse, que fala: Maranata, ora vem Senhor Jesus. O livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, termina com esta saudação, ou seja, ele esteve no presente, no passado, está no presente e no futuro. Por isso que a Bíblia diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agradeço a todos que estiveram conosco, tenham todos um dia abençoado e até amanhã. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti.